Deixa eu colocar aqui para apresentar. Vocês conseguem ver os slides? Sim, professora. Tá. Então, a matéria de hoje, né, eu vou falar sobre espectroscopia, certo? É o assunto da segunda avaliação, tá? Bom, falar um pouquinho sobre radiação eletromagnética, certo? A radiação eletromagnética são duas radiações paralelas, né, que elas percorrem no mesmo sentido, tá? Então, a gente consegue ver o campo elétrico, esse de mais escuro, e esse mais amarelado é o campo elétrico. Esse mais, sei lá, azul, sei lá, verde, é o magnético, certo? Então, o que acontece? O resultado obtido, o espectro. O que é um espectro? Eu não ia aceitar agora essa cidadã. Mas ela precisa pegar tudo desde o início. Vamos lá. O que a gente precisa saber sobre isso? Por que a professora Sheila vai dar essa disciplina, esse conteúdo? É o seguinte, a gente vai estudar moléculas orgânicas e a gente precisa determinar essas moléculas orgânicas, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Por alguns métodos, eu expliquei lá em Química Orgânica, na parte 1, né? Que a gente precisa, e também já falei em gnosia, que a gente determina através de cromatografia, por alguns outros métodos, certo? E a gente pode verificar através de espectroscopia. Ele vai nos fornecer o espectro. O que é um espectro? O espectro ele é o resultado obtido quando as radiações eletromagnéticas, essa radiação que eu mostrei agora no slide anterior, elas são emitidas no mesmo comprimento de onda ou frequência correspondente, tá? Então, a gente vai ter elas vão ser emitidas no mesmo comprimento de ondas ou frequência. A gente pode analisá-las em comprimento de onda ou em frequência. Um exemplo são as radiações luminosas que vão produzir um espectro de cores quando a luz branca passa por um prisma. Isso aqui eu acredito que vocês já viram no ensino médio, tá? Em que a luz branca passa por um prisma e ela vai se decompor, certo? Em várias cores, que a gente vê o que acontece com o arco-íris, né? A gente viu um exemplo de cromatografia em que a gente pode pingar um pouquinho de tinta preta, de uma caneta preta, num papel de filtro, e ela vai se decompor em várias cores, certo? Vamos lá. O espectro, a gente vai ter o espectro de emissão e o de absorção, tá? O espectro de emissão é o espectro emitido por um corpo excitado. Vocês vão ver assim, vão entender um pouco, ficar um pouco confuso, mas lá na frente vocês vão entender, tá? Tenham um pouco de paciência e prestem atenção. O espectro de absorção, que é a absorção relativa de certos comprimentos de onda. Então, a molécula, esse corpo excitado pode emitir, tá? Uma determinada energia, a gente vai ter o espectro de emissão, ou pode absorver em determinados comprimentos de onda. Então, os espectros de emissão e de absorção de uma substância, eles são característicos daquela substância, sendo muitas vezes usada para sua identificação, ou seja, essas energias, esse espectro que eles vão ou emitir ou absorver é característico daquela substância, tá bom? Como eu estava falando, é característico para aquela substância, tá? Então, espectroscopia. O que é espectroscopia? É o estudo da interação entre a radiação e a matéria, tá? Então, a gente vai estudar a interação que vai ter a radiação e a matéria, em função do comprimento de onda ou a frequência. Frequentemente, ela é usada em nanotecnologia para identificação de substância através dos espectros emitidos ou absorvidos. Aqui vocês conseguem verificar um exemplo de um espectro, tá?
Olha, um dos tipos de espectro que a gente vai ver. Bom, o espectro eletromagnético. Esse aqui é o espectro eletromagnético, tá? Todas as radiações eletromagnéticas que nós temos. Nós temos uma pequena porção que é do visível e nós vamos ter para o lado direito aqui o infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio. Para baixo do visível, nós vamos ver ultravioleta, raio-x, raio gama, tá? Então, composto por ondas, o espectro eletromagnético ele é composto por ondas eletromagnéticas de diferentes comprimentos de onda. Então, a gente começa a verificar aqui nessa linhazinha tracejadazinha aqui embaixo, são os comprimentos de onda. Ele dá em centímetros a menos 1, tá? Então, a luz visível é uma faixa ínfima do espectro, a gente vê que é só um pedacinho, né? Só uma pequena faixa. Quanto menor o comprimento de onda, mais retilínea a propagação da onda. Então, quando menor, para cá, mais retilínea, tá? Mais formato de linha vai ser. Para cá, elas vai ter já, vai ser, deixa eu pegar. Ela já vai ser menos retilínea. As ondas vão desde muito longas, que são de baixas frequências, tá? Que são as ondas de rádio, certo? Passando pelas ondas do infravermelho e luz visível, até chegar ao comprimento de onda mais curto, que são para cá, né? Que é a frequência mais alta, esse daqui são as frequências mais altas, em que nós vamos ter os raios gamas e o raio-x. Tá? Então, nós vamos estudar primeiro a espectroscopia no infravermelho, que é esse aqui, ó. Tá? Vou estudar primeiro esse aqui, no infravermelho. Bom, o infravermelho. O infravermelho, a gente consegue verificar, né? Aqui, as interações de cada um desses comprimentos de ondas, certo? Então, o infravermelho, a gente consegue verificar as interações, os espectros de absorção de alguns elementos orgânicos, como as drogas, alguns micro-organismos, tá? E ele é bem próximo ao visível, certo? É o infravermelho. É aqui do lado dessa parte mais vermelha do espectro do visível. O espectro de infravermelho. A radiação infravermelha é usada para excitar a amostra e a radiação absorvida ou emitida é analisada. O que vai acontecer? A gente vai emitir uma radiação de infravermelho numa amostra. O que ela vai acontecer com essa amostra? Ela vai ficar excitada, certo? Aí, o tanto que essa energia excitou essa molécula, a gente vai analisar através do quê? Do que foi absorvido e do que foi emitido, certo? As vantagens. Quase todo tipo de amostra ele pode ser avaliado, necessita de pouca ou nenhuma preparação da amostra, oferece algumas informações estruturais, é rápido e não destrutiva, ou seja, do jeito que eu coloco a amostra lá, eu recupero a amostra. Tá? E é um método bem rápido. A escala da radiação do infravermelho, que a gente vai analisar, ela se dá entre 4.400 centímetros a menos 1, a energia de 4,8 kJ a 48 kJ a menos 1, kJ mol a menos 1, tá? A interação entre a radiação e as moléculas, a gente vai ter essa interação, certo? Bom, o que acontece, né, na absorção dessa radiação? A radiação eletromagnética ela pode interagir com a matéria, sendo assim absorvida. A gente vai mostrar a absorção. Aí eu tenho a energia, tá aqui a equaçãozinha de energia, a gente não vai fazer cálculo de nada. Então, ele incidiu uma determinada quantidade de energia, claro que tem esse compatível à molécula. Aqui, esse mais escurinho aqui, azul, verde aqui, que está ao redor do núcleo, a primeira camada da eletrosfera, essa outra assim, clarinha, é a segunda, essa outra aqui é a outra camada, tá? O que acontece?
Ele absorveu energia aqui. A molécula, houve a excitação da molécula, do átomo, tá? Houve a excitação. Esse elétron que estava nessa camada mais interna saltou para essa camada mais externa, certo? Ele absorveu essa energia, ele saiu dessa primeira camada e foi para essa outra camada aqui, tá? Saiu desta camada e foi para essa camada aqui, ó, tá? Mais externa. Aí o que acontece? A molécula, ela já absorveu essa energia, vai ter um momento que ela vai sair do estado excitado, voltar para o estado fundamental dela. Então, ele está aqui nessa camada, certo? Aí ele vai voltar para o estado fundamental, que é a camada mais interna, que é essa aqui. Quando ele volta, ele vai emitir de volta essa energia, tá? E ele vai deixar de ficar excitado. Ficou no estado fundamental dele, que era este aqui. Essa energia que foi emitida é que a gente vai captar, certo? E a gente vai analisar essa quantidade de energia, que é característica para cada substância, átomo, tá? Essa aqui é o que a gente vê, que a gente chama de transição eletrônica, certo? Bom, o efeito dessa absorção no infravermelho. A radiação infravermelha, quando absorvida, ela vai fornecer energia suficiente apenas para alterar as vibrações entre os átomos. Ou seja, não vai haver quebra de ligação nem nada, vai acontecer só vibração, elas só vibraram, certo? Vou já mostrar esses tipos de vibrações. Quais são esses tipos de vibrações? Que vibração ela vai fazer na molécula? Tá? Existe um grande número de vibrações possíveis. As mais comuns nós vamos ver a deformação axial e nós vamos ter a deformação angular. Sendo que a deformação axial elas podem ser divididas em axial simétrica e assimétrica. As deformações angulares são deformações angulares simétrica no plano, assimétrica no plano, deformação angular simétrica fora do plano, deformação angular assimétrica fora do plano. Então, ou seja, cada uma nós vamos ter no plano e fora do plano. Nós vamos ter no plano simétrica e assimétrica, nós vamos ter fora do plano simétrica e assimétrica, certo? Aí tem um nomezinho usual que é desuso, tá? Para a gente colocar aqui. Vamos ver primeiro as axiais, tá? Deformações axiais, que são aquelas deformações e que são ao longo da ligação. Vamos supor, isso aqui é um átomo de carbono, tá? Nós estamos no tetraédrozinho regular, os azulzinhos são os hidrogênios. Então, é ao longo da ligação, não vai ter mudança, certo? No ângulo de ligação. As deformações axiais simétricas, ou seja, as duas ligações, ela é em curto e alongam, em curto e a longo, ao mesmo tempo, certo? Ao mesmo tempo. As duas vão para cima e vão para baixo, vão para cima e vão para baixo, tá? A assimétrica, não. Na hora que uma está indo para cima, a outra está indo para baixo. Uma para cima, outra para baixo. Uma para cima, outra para baixo. Certo? Essas são as deformações axiais. As deformações angulares, certo? A angular simétrica no plano, que é o chamado tipo tesoura. Ele está no plano, gente, ele está grudado aqui na parede, é como se ele tivesse deitado no chão, fazendo aqueles bonequinhos de neve, certo? Então, está fazendo tipo uma tesourazinha, abrindo os bracinhos e fechando. Onde está havendo a deformação de ângulo, é nesse ângulo de ligação entre essa e essa aqui. Uma hora está menor, uma hora está maior, uma hora está menor, certo? Então, é neste ângulo de ligação aqui, tá? Então, é a deformação angular simétrica fora do plano.
A angular, aquela lá simétrica. Angular fora do plano, ou seja, está vindo para frente e para trás. Sendo que quando uma está vindo para frente, a outra está indo para trás, certo? Deixa eu continuar, tá? Depois vocês vão entender. Aqui essa outra já é simétrica fora do plano. Ao mesmo tempo, simétrica, que é o tipo de abano, em que quando uma está indo para frente, a outra também está indo para frente. Então, elas fazem de forma assimétrica, só que é fora do plano. Então, o plano é como se fosse a tela, né, o slide, ele está indo para trás do slide e para frente do slide. O plano como se fosse o slide. Está indo para frente e para trás do slide. Aqui, assimétrica no plano, ou seja, está no plano do slide, daquele não está indo nem para frente nem para trás. Só que é assimétrica, em que quando uma vai para um lado e a outra vai. Ao invés deles abrir e fechar, como a gente viu lá, né? Eles estão indo para o mesmo lado, certo? Aqui nós vamos ter todas elas, tá? Todas elas. Bom, o resultado disso, as moléculas, né? As moléculas vão receber essa radiação. Quando uma molécula ela absorve a radiação infravermelha, ela passa para um estado de energia excitado, como eu mostrei lá na parte do elétronzinho para vocês. A absorção ela se dá quando a energia da radiação infravermelha tem a mesma frequência da vibração de ligação, ou seja, a radiação tem que ter a mesma frequência que a vibração da ligação. Então, cada molécula vai absorver uma quantidade de energia equivalente a essas vibrações. Após a absorção, verifica-se que a vibração passa de uma maior amplitude, porque, como eu falei para vocês, as moléculas estão em constante movimentação. Vamos pensar assim, gente, de uma forma bem grosseira. Eu tenho uma porção assim de uma substância, qualquer substância, num becker, num copo, tá? Ela está aqui no estado dela que elas têm movimentação aqui, estamos em temperatura ambiente, tá aqui. Se eu for colocar esse copo, esse becker, para uma chapa de aquecimento, né? Vou aquecer um pouquinho ela. O que acontece com as moléculas? Elas vão receber aquela energia, só que em forma de calor, não é o infravermelho, tá? É em forma de calor. E elas vão começar a se movimentar mais rápido. A energia cinética dela é maior, elas vão ficar muito agoniadas, vão ficar se mexendo. É o que acontece quando a gente coloca a água para ferver. As moléculas de água se agitam e começa a ferver, começa a formar aquelas bolhas, entendeu? Até evaporar, tá? Então, aqui a radiação do infravermelho também, quando ela vai incidir na molécula, ela vai causar algo nesta molécula. Essa molécula vai absorver essa energia, que é uma quantidade que vai depender, a quantidade de energia tem que ser com a mesma frequência da energia de ligação, ou seja, essas ligações das moléculas vão começar a se agitar, né? Que daí o elétron saiu da parte em que ele estava no estado fundamental para o estado excitado. Aí, o que vai acontecer? Quais são os fenômenos que ele pode acontecer? Esses, tá? Pode ver que a ligação vai para um lado, vai para o outro, e ela vai, tipo, aqui as duas que são assimétricas no plano, aí essas duas aqui fora do plano, tá certo? Então, vai acontecer isso nas ligações. Então, elas estão se movimentando, estão aumentando, né? Encurtando aqui a ligação, no caso desse exemplo aqui, certo? Então, é sempre na ligação, não há rompimento, a molécula fica mais excitada, mais agitada, tá? Só que, quais são os requisitos para que isso ocorra, tá? Nem todas as moléculas elas vão absorver no infravermelho, nem todas. É necessário que o momento de dipolo da molécula varie em função do tempo,
ou seja, ligações químicas simétricas não absorvem no infravermelho. Eu preciso ter um momento de dipolo, ou seja, o momento de dipolo não pode ser zero, o momento de dipolo que tem a ver com eu formar um polo na molécula. Eu tenho aqui H2, né? O hidrogênio esse hidrogênio tem a mesma eletronegatividade desse, então o par de elétrons vai ser compartilhado igualmente e não formou nenhum polo. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Então eu preciso ter na molécula alguma coisa em que eu forme um polo, tipo carbono ligado ao oxigênio, certo? Oxigênio mais eletronegativo, carga parcial, tá? Negativa, carga parcial positiva. Quando eu tenho ligação, gente, não é aqui negativo e aqui positivo, certo? Não sei se foi na prova de vocês, eu acho que foi mecanismo. Um bocado de gente colocou desse jeito aqui. Não existe isso, só depois que quebra a ligação. Carga parcial positiva, carga parcial negativa. Então, se eu levar em consideração só esse pedaço da molécula, eu tenho um polo negativo, não é o oxigênio negativo, é o polo, e um polo positivo. Aqui eu tenho um momento de dipolo, que é representado por μ, diferente de zero. Qual o valor? Não sei. Não sei qual o valor desse momento de dipolo. Aqui, como ele ficou para cá, não tem polo nem para um lado nem para o outro, o momento de dipolo é igual, daqui é um μ, tá, gente? É igual a zero. Então, essas moléculas simétricas, elas não absorvem no infravermelho. Qual a utilidade, né? Uma vez que cada tipo de ligação covalente apresenta uma diferente frequência de vibração natural, então duas moléculas diferentes não deverão apresentar um idêntico comportamento de absorção no espectro no infravermelho, ou o espectro de infravermelho. O que acontece? As moléculas elas vão ser diferentes, certo? Então elas vão ter esses momentos, essas vibrações das ligações também diferentes, certo? Então, elas vão absorver uma quantidade de energia também diferente, ou seja, o espectro de infravermelho delas vai ser diferente, tá? Impossível ter o mesmo espectro para duas substâncias diferentes, certo? Vão apresentar espectros diferentes. Uso da espectroscopia no infravermelho. Estou puxando a sardinha para o lado da química orgânica, tá? Bom, determinar informações estruturais sobre uma molécula. Esse é o 2. Nós vamos determinar umas informações sobre as estruturas das moléculas, tá? As absorções de cada tipo de ligação, elas são comumente encontradas em uma pequena porção da região do infravermelho. Então, essas absorções nós vamos encontrar numa parte pequena do espectro, que são, por exemplo, a absorção de NH, de CO, de OH, CX, esses X são os halogênios, C dupla O, CO, CC, C dupla C, C tripla C, C tripla N. Então, a gente vê que são átomos diferentes. Então, essa vibração que tiver dessa ligação do nitrogênio com o hidrogênio, as vibrações vão ser diferentes da ligação carbono-oxigênio, certo? Eles são diferentes, são átomos diferentes, têm eletronegatividade diferente. Então, eles vão apresentar uma característica no espectro diferente também. Alguém queria entrar ou não era? Vamos continuando. Bom, aqui é um espectro. É assim que nós vamos ver, certo? É assim que nós vamos ver. É alguém querendo entrar, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora, não apareceu nada pra gente. Bom, aqui Acho não. que não tem mesmo ninguém. Certo, vou continuar. Que quebra meu raciocínio.
Tá. Então, nós temos dois espectros, tá? Aqui nós vamos ter o espectro do etanol. Aqui ele não deu o nome da substância, mas a gente sabe que vai ter um nitrogênio, né? Vocês conseguem verificar que são completamente diferentes um do outro? Sim, professor. Eu acredito que isso aqui vai ser o... Espera lá, N6. É aromático, tá. A gente vê essa banda aqui próximo, entre 3.000 e 4.000, daqui vai ser o comprimento de onda em centímetros a menos 1, tá? Aqui embaixo ele vai aparecer o comprimento de onda em centímetros a menos 1, certo? A gente falou no início que ele vai de 400 a 4.000, 400 a 4.000. Aqui ele está indo de 600, porque para cá, até chegar a 400, eu acredito que ele não enxergou mais nada, entendeu? De importante. Aí ele cortou bem aqui, o caboclo que fez. Ele deixou de 400 para lá, ele só quis pegar dessa parte aqui, de 625 para cá, que não tinha nada de importante, que olha, foi descendo, 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 não tinha mais nada para ele ver. Aí, o que mais interessante para ele foi essa parte toda aqui, né, que é do etanol. Então, é mais simplesinha para a gente verificar. Aí, essa partezinha de entre 3.000 e 4.000 é completamente diferente. Cadê? 4.000, 3.600, 3.200, 2.800. Está indo de... Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Acredito que aqui seja 3.000. Aqui é 3.000, aqui é 4.000. Então, nessa região do espectro de infravermelho, desse espectro embaixo, que eu vou chamar espectro B, e esse aqui é o espectro A, nessa região aqui, entre 3.000 e 4.000 centímetros a menos 1, que é o comprimento de onda, que eu estou analisando aqui, 3.000 a 4.000 centímetros a menos 1, a gente vê que é completamente diferente as bandas. Vou passar bem aqui, cortar bem aqui, tá? Faz de conta que aqui é o 3.000, eu acho que aqui é o 3.000. A gente vê essa banda aqui, tá? Mais pronunciada, completamente diferente dessa aqui. Certo? Certo, gente? Certo, professor. Vocês estão enxergando que é diferente, né? Tá. Então, a gente vê que aqui nós temos OH, que está, então o oxigênio está ligado ao carbono, né? Então, vou ter as vibrações da ligação carbono-oxigênio, vou ter também da ligação OH. Aqui nós vamos ter, com certeza, NH. Vão estar 5 lá no anel, 2 no nitrogênio, 5, 6, 7, aí 8, 9. Vai ter um CH2. Então, acredito que seja isso aqui a molécula. Eu estou sem meu negocinho aqui, por isso está saindo feio. Aqui vai ser um CH2. Aqui é um 2, tá, gente? Aqui é um NH2. Eu não vou analisar direitinho isso aqui. Então, 6 carbonos aqui do anel, com mais um 7. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênio, 6, 7, 8, 9 e 1 nitrogênio. É isso aqui, tá? Então, a gente consegue verificar que o espectro disto aqui é completamente diferente disto aqui. Deu para a gente analisar bonitinho. Olha, nessa região aqui entre 1.300 e 1.500, aí eu vou aqui, bem aqui, 1.500. Aí vai, aliás, 1.600 bem aqui, então 1.500 está para cá. Qual é 1.300, né? Mais para baixo, então. Daqui para cá, ó, é completamente diferente essa região aqui, certo? A gente começa a ver. Mas lá para frente vocês vão aprender. Então, aqui ele dá uma tabela mostrando o espectro de 400 a 4, ele coloca 4.600, bem mais alto, né? O que ele consegue mostrar nessa tabela? Alguns estiramentos da ligação OH, NH, CH, que vai dar nessa região aqui, olha. Entre 3.650 a 2.600 centímetros a menos 1. Da ligação tripla N, tripla C, ele vai aparecer em 2.260 a 2.100. A deformação vai ser em 1.620 a 1.500, e cada um ele vai dando essas
vibrações, tá? Para cada um desses grupos de átomos. Bom, a frequência, né, a gente já falou sobre, a gente não vai fazer nenhum cálculo, nem nada, mas é para vocês saberem que a frequência de ligação, ela vai ser, nós vamos ter uma constante para isso, que é a constante da força de ligação, mostrando que cada uma dessas moléculas vão absorver de forma diferente. Em geral, ligações triplas, elas não são mais fortes que as duplas, que é mais forte que as simples. Então, as ligações triplas, elas vão ser mais fortes que as duplas, e as duplas, na consequência, mais fortes que as simples. Essa força vai depender desse parâmetro K, né, dessa constante, e assim, quanto maior o K, maior a frequência. Nós vamos ter uns exemplos que nós temos aumentando o valor de K, está aumentando daqui para cá. Deixa eu desligar essa central que está me esfriando aqui, tá? Então, a gente vê que já que vai aumentando a força do K, olha para onde vai aparecer alguns estiramentos, né, da ligação. Carbono-carbono, ligação carbono-carbono, ligação carbono-carbono. Ligação carbono-carbono, ligação simples, vai aparecer lá em torno de 1.200 centímetros a menos 1. De ligação dupla, vai aparecer lá em torno de 1.650. Ligação tripla vai aparecer em 2.150. Ou seja, não tem como confundir nenhum nem outro lá no espectro, certo? Não tem como confundir onde é que cada um vai aparecer. Calma, não se assuste que vocês vão entender isso, vão aprender, tá? Efeito das massas, o tamanho do átomo, né? À medida que o átomo ligado, por exemplo, a um átomo de carbono aumenta a massa, a frequência, a vibração diminui. Essa massa correspondente tem o parâmetro de μ na equação, né? Esta equação aqui, tá? Assim, quanto maior a massa, menor a frequência, ou seja, átomos de carbonos ligados ao carbono. Quanto maior a massa, menor a frequência. Então, essa massinha, comparando a massa do hidrogênio com a massa do iodo, que é um dos halogênios maiores, né? O que acontece? Ele vai absorver lá em torno de 3.000, né? 3.000 centímetros a menos 1, já do carbono e iodo lá em 1.500, quase para esse lado daqui do espectro, aqui no final. Já e esse daqui não, vai aparecer por aqui, certo? Então, não tem como confundir também quando tem átomos de tamanhos maiores, com massa maior, né? O movimento de deformação se dá em menores energias, ou seja, menor frequência, que o movimento de estiramento típico. Ou seja, a gente vai ter as deformações e os estiramentos, nós vimos lá. Então, a deformação se dá em menor energia, né? Ou seja, com a menor frequência, do que os movimentos de estiramento. Vamos lá. Porque apresentam menores valores para a constante de força K. Aí a gente começa a falar de hibridização. A hibridização ela também vai afetar a constante de força, certo? Ligações são mais fortes nessa ordem aqui. SP, SP2 e, por último, SP3. Então, a frequência de vibração para as vibrações de CH ilustram isso facilmente. Então, as frequências dessas observações, né, dessas vibrações de CH de carbono SP, que este carbono aqui, ou seja, SP é o carbono que faz uma tripla ligação, só que é a vibração da ligação CH de carbono SP. Ele vai aparecer em torno de 3.300 centímetros a menos 1, de ligação SP2, ou seja, da ligação CH, carbono-hidrogênio, dessa ligação aqui, de carbono que está formando uma dupla, ou seja, carbono SP2. Ele vai aparecer em torno de 3.100, de carbono SP3, ou seja, de ligação de carbono, da ligação CH, de carbono, que tem todas as ligações simples, ou seja, carbono SP3. Ele vai aparecer lá em torno de 2.900, certo? No espectro, tá? Bom,
Eu já sei que eu vou pegar, colocar minha molécula lá para fazer o infravermelho. Ele vai me fornecer o espectro de infravermelho, que é este gráfico que nós vimos. Vou tomar um pouquinho de água. Esse equipamento ele vai produzir um gráfico, tá? Que ele vai mostrar. O que esse gráfico vai nos mostrar? Ele vai mostrar o equipamento produz um gráfico entre a intensidade da absorção vezes o número de onda, tá? Então, esse gráfico corresponde ao espectro de infravermelho, que é este aqui. A intensidade, tá? A intensidade e o comprimento de onda. Então, ele mostra aqui em torno de 2.900, bem aqui, estiramento da ligação CH de carbono sp3, ou seja, que este carbono só tem ligação simples, tá? De carbono sp3. Aparece aqui uma banda próximo de 2.900. A gente tem também o estiramento da ligação C-O. O estiramento da ligação C-O é característica, ele vai aparecer em torno de 1.700, 1.100, 1.000, 1.200, 400, 600, 700 seria a metade, bem aqui mais ou menos. Ela aparece essa banda fininha, quase no meio do espectro, lá em torno de 1.700, vai ter várias variações, tá? Quase estourando o espectro. Olha que ela está bem encostando aqui. Tem umas que elas estouram mesmo. Então, essa daqui é característica, vocês nunca vão esquecer dela, tá? Que é o estiramento da ligação C-O. Tá? Então, as características de absorção. No espectro, a gente deve observar algumas características das bandas, ou seja, as bandas lá que mostra isso aqui, cada coisinha dessa, isso aqui a gente chama de banda, tá? São as bandas. Ó, as bandas, tá? Então, a gente precisa verificar essas bandas de absorção. Caracteriza-se pela intensidade e pela forma. Então, são duas coisas que a gente precisa prestar atenção no espectro: a intensidade dela e a forma, tá? Quando uma absorção intensa e estreita aparece em aproximadamente 1.715 centímetros a menos 1, ele é característico de estiramento da ligação C-O, que é de carbonila. Tá? Então, a gente sempre vai ver lá em 1.715, aproximadamente, vai variar, tá, gente? Porque a gente tem vários grupos funcionais que têm C-O. Em 1.715 é característica de estiramento de ligação C-O, então de 1.700, tá? Bom, se o número de onda pode não ser suficiente para caracterizar uma ligação, digamos, somente o número de onda ele não é suficiente, tá? Então, nós vamos ter o C-O e o C-C. Eles absorvem na mesma região, lá na mesma parte lá do espectro, tá? Mais ou menos na mesma região do espectro de infravermelho. Porém, não se confunde. Nós vamos ter onde é que ele vai absorver C-O? Entre 1.850 até 1.630. Tá? Então, daqui é 1.850 do espectro e aqui 1.630, certo? De C-C, ele vai aparecer em 1.680 a 1.620, ou seja, ele vai aparecer mais ou menos aqui e 1.600 e mais ou menos por aqui. Ou seja, ele vai estar dentro da região deste aqui. Mas não vão se confundir. Por quê? Olha só. Enquanto a ligação C-O ela absorve intensamente, a C-C absorve apenas fracamente, evitando assim confusão. Como eu falei para vocês, o estiramento da ligação C-O é uma faixa estreita no meio do espectro, que ele vai até quase cortar aqui. Aqui ela estourou já, cortou.
Já o C dupla C, não, ele é pequenininho, ó. Ele não é intenso. Então, dá para diferenciar esse desse. Não dá para diferenciar? Não são bem diferentes? Sim. No que se refere à forma, aqui a gente está vendo a intensidade, né? A intensidade, os mais intensos e os menos intensos. Agora, no que se refere à forma, a forma da banda. Esta também é importante, pois podem caracterizar melhor uma ligação. Neste caso, as regiões da ligação NH, nitrogênio ligado a hidrogênio, e OH, oxigênio ligado a hidrogênio, eles se sobrepõem. Vamos ver. Onde é que absorve o OH? O OH absorve entre 3.640 até 3.200. Aqui é 3.200. Lá do espectro. Aqui é 3.640. Do NH, ele absorve na região entre 3.500 a 3.300. Então, 3.500 vai ser mais ou menos por aqui, lá no espectro, e 3.300 mais ou menos por aqui. Ou seja, ele vai absorver dentro dessa região do OH. Ou seja, ele se sobrepõe. É mais ou menos na mesma região que eles vão absorver. Mas a forma vai diferenciar. Não tem como eu dizer que naquela região ali é OH. Não. Por quê? A de OH, ele aparece assim, uma banda grande e gordinha, assim, bem gorda. Essa é de OH, tá? Já de NH, esse daqui está mostrando o exemplo de NH2, ele vai aparecer assim, tipo esses dois chifrinhos aqui. Certo? A forma deles não são iguais. Deu para entender? Deu. Olha aqui. Ele vem grande para cá, vai e sobe. OH. Ele vem para cá, baixa e faz esses dois chifrinhos. NH2. Essas três bandas características você não pode esquecer. OH, NH2 e C dupla O, que é aquela grande intensa no meio do espectro. Tá, estávamos aqui. Aí depois, essa daqui é de CH, certo? Mas essa daqui vocês vão verificar, de carbono sp3, tá? Bom, aqui ele dá uma tabela onde cada uma dessas ligações, ligação CH de carbono sp3, onde é a região que ele vai absorver, de CH de carbono sp2, de sp, tá? Então, ele vai mostrando cada uma dessas daqui. De CH de aldeído, né? Que ele está ligado a uma dupla O, de OH, onde vai absorver, de OH livre, que geralmente eles estão fazendo lá algumas pontes de hidrogênio, de NH, tá? Então, ele vai dar. Tem inúmeras tabelas nos livros, na internet, inúmeras. Tem em português, inglês, espanhol, várias. Aqui ele mostra a absorção de algumas duplas com carbono, tá? Aqui ele também coloca com nitrogênio. Ele mostra onde vai absorver, onde vai aparecer as bandas, certo? De quem? De C dupla O de aldeído, anidrido. Anidrido é isso aqui. C dupla O, C dupla O. Por isso que vai aparecer essas duas bandas aí, tá? Tem mais gente para cá, tem mais gente para cá, certo? De anidrido. Aqui C dupla O de aletos de acila. Aletos de acila. C dupla O X. Aqui é um halogênio. Vou colocar um Cl. Cl, tá? Tem mais coisa para cá. Então, é de C dupla O de cloreto de acila. Por que ele está mostrando?
É diferente? Claro que é diferente. Quem é que está ligado a essa carbonila? Um oxigênio. Quem é que está ligado a essa carbonila? Um cloro. Quem é que está ligado a essa carbonila? Um oxigênio, entendeu? Então, são ligações diferentes, são átomos diferentes. Então, eles vão absorver em regiões diferentes. Eles não têm as mesmas características, tá? Diéster. Aí eu vou ter aqui C dupla O, R, né? Que é o éster. Ou seja, C dupla O, quem é vizinho a ele? Um oxigênio, mas para cá tem mais coisa, tem carbono, tá? Para cá também tem outras coisas. Então, são diésteres. Aí, de aldeídos, olha, quem é que está aqui? C dupla O, H. Então, é diferente o átomo pelo qual ele está ligado, certo? Aí, cetonas. Cetonas vai ser só carbono para os lados, né? Cetona é carbono para cá, carbono para cá. Aí eu vou ter ácidos carboxílicos. Do ácido carboxílico, além de aparecer de cetona, vai aparecer também a de OH, tá? E assim vai, nas amidas, e assim a gente vai vendo outros, daqui é carbono, carbono, nitrogênio, tá? Outros compostos, certo? Tá dando outras tabelas de C-tripla-C, tá? C-tripla-N, a diferença é que ele vai aparecer as nitrilas, nós vamos ter as nitrilas. Aqui ele mostra mais ou menos onde é que vai aparecer cada um, o que está de vermelho, OH, NH, CH de carbono sp3, olha, que está ligado a 3 outros átomos, CH de carbono sp2, que está ligado C dupla, né? CH de carbono sp, C tripla. Então, ele mostra mais ou menos C tripla C, C tripla N, aí, dupla de alcenos, dupla de aromático, O de éter. Espera aí, gente. Pegando um servicinho aqui. Deixa eu ver se eu quebro minhas coisas logo tudo. Não quer sair. Vai ser no mouse mesmo. Continuando. Bom, aqui, o que eu posso observar aqui? A fórmula, eu não sei, eu acho que é 8 aqui, C8H16O. Eu vou dar a fórmula e a gente precisa determinar a substância. Só que o espectro ele não vai dar muitas coisas para a gente, ele vai dar mais a questão de grupos funcionais, alguma característica da molécula. O que eu já aprendi no infravermelho para eu dizer que tem nesse espectro? O OH ele vai ser identificado por essa Isso aqui. mais redonda não, mais uma montanha, eu esqueci o nome agora. Não, é por isso mesmo, pode falar. Então, OH, eu vejo uma banda de um formato mais pronunciado, vamos dizer assim, né? Na região entre 3.000, vamos supor que eu pego aqui, 3.100 a 3.000, você queria 500, 600, 700, 800, bora colocar aqui no 800. Então, eu preciso falar na região em que está, certo? Sim. Ou então, você poderia dizer uma banda grande, intensa, na região acima de 3.000, certo? E isso aqui, gente? Uma banda de NH, né, no caso. Não. Não? Seria de CH, assim que vocês vão escrever no da prova de vocês, de carbono sp3, certo? E aqui algumas não dá para a gente identificar, mesmo porque eu não apresentei essas aqui para vocês. Mas isso aqui já dá para vocês verem. Por que não é de NH? Porque na fórmula, gente, eu não tenho nitrogênio. Aí não é porque não tem nitrogênio, que essa é a banda do NH mesmo. Mas
Vocês já poderiam identificar... Caiu logo. Deixa eu ver se eu tiro o negócio aqui em cima, que eu vou ter que desenhar para vocês. Que demora. Então, o que vocês precisam identificar? Eu vou dar a fórmula para vocês. Como é que vocês vão colocar o nitrogênio se na minha fórmula não tem nitrogênio? Certo? Deu para entender agora? Deu. Certo. Deixa eu ver se esse meu negócio não vai me trair. Vai para esse lado aqui. Que eu quero desenhar. Eu gosto de escrever. Vamos lá. Deixa eu passar para o próximo slide. Bom, as observações diretas. Primeiro, os primeiros esforços devem permanecer na presença ou ausência, tá? Dos principais grupos funcionais. Então, a gente vai determinar os grupos funcionais, certo? A ausência também é muito importante, tá? Vamos ver. C dupla O, OH, NH, CO, C dupla C, C tripla C, C tripla N. Não tente analisar em detalhes nessa região de absorção em cerca de 3.000, tá? Com muitos detalhes. Vamos lá. Como é que a gente vai estudar? Como é que nós vamos estudar as estratégias? Use uma lista de itens para verificar seu composto. Primeiro, uma carbonila está presente, ou seja, aquela banda intensa lá em torno de 1.700 está presente, ou seja, o grupo C dupla O é identificado por uma absorção na região entre 1.820 a 1.660, tá? Nessa região aí. Normalmente, este é o pico mais intenso do espectro e ocorre no meio do espectro, lá naquele meio. Bom, tem uma banda lá no meio do espectro, intensa, fininha lá, né? Se C dupla O está presente, confira os tipos a seguir. Então, eu vou verificar se eu tenho ácidos carboxílicos. Para ser ácido carboxílico, eu vou ter obrigatoriamente que aparecer o quê? OH, aquela banda gorda lá acima de 3.000. Então, é OH. Está presente? Vai ter que ir lá em torno de 13.400, tá? Não está presente. Putz, então não é ácido carboxílico. Então, bora ver se eu tenho de NH. Porque possa ser, já que eu tenho a carbonila, C dupla O, então não tenho OH, então vou ver se eu tenho uma amida. Para ver se eu tenho uma amida, então tem que estar aquela lá de 2 chifrinhos, lá na mesma região de OH, lá acima de cerca de 4, você tem essa absorção média com aquele piquinho lá duplo, né? Nessa região de 3.400. Ó, tá abaixo de 3.000, não poderia ser NH. Bom, não tenho lá nessa região, tá? Aí eu vou verificar se eu tenho éster. Bom, para eu ver se eu tenho éster, eu sei que eu tenho a carbonila. Então, eu vou ver se eu tenho dessa ligação aqui, que é uma absorção intensa que aparece entre 1.300 e 1.100 centímetros a menos 1. Não tenho isso aí, então não é um éster. Mas eu continuo com a minha carbonila. Então, vou ver se eu tenho de aldeído. Então, vou ver se eu tenho estiramento desta ligação aqui, que vai aparecer dois picos, duas bandas fracas de absorção nessa região aqui. Tá. Não tenho nenhum desses, então eu vou verificar se eu tenho uma cetona, vendo os CC, certo? Aí, vamos supor que eu não tenha a minha carbonila, aquela banda intensa lá. Então, eu vou verificar se eu tenho a banda gordinha lá, que é do OH, certo? Aí, se for encontrado, também eu confirmo que já que eu tenho
um álcool ou fenol, eu vou ter que ter, já tenho do OH, né? Então, eu vou ver se tem a de CO. De CO vai aparecer aproximadamente entre 1.300 a 1.100. Não tenho, então eu vou verificar se eu tenho NH, de amina, né? Vou checar que é lá em torno de 3.400, na mesma região do OH. Não tenho isso, então vou observar o CO e a ausência de OH, para poder dizer que eu tenho um éter, que é isso aqui. Certo? Vamos lá. Nas ligações, aí o próximo passo, eu vou verificar se eu tenho ligação dupla ou se é aromático. Então, a absorção fraca em 1.600 é de dupla, tá? Uma absorção fraca em 1.600. A absorção média entre 1.650. A absorção média entre 1.600 e 1.400 geralmente implica que nós vamos ter aromáticos, tá? De CH de aromático em vinílico, ele vai aparecer em torno de 3.000 centímetros a menos 1, certo? Tripla ligação de C tripla N, é uma absorção média em torno de 2.250, C tripla C, uma fraca entre 2.150, e verificar de CH em torno de 3.300 de acetileno, que é CH tripla, tá? Carbono está formando uma tripla lá com outro carbono. Mas eu estou verificando o estiramento desta ligação aqui, só de CH. Bom, você tem que concentrar os esforços na identificação dos picos principais, reconhecendo a presença ou a ausência, certo? Falei, a ausência também é importante. Sem olhar para a fórmula, gente. Eu tenho OH no meu espectro aqui, estiramento da ligação OH. A senhora poderia repetir que eu não escutei? Eu tenho o estiramento da ligação OH, sem prestar atenção para a fórmula. Acho que Estiramento não. da ligação OH. Tem? Eu acho que não, professora. Não tem, porque a partir de 3.000 para cá eu não tenho. Acima de 3.000 eu não tenho aquela banda intensa, gordinha, certo? Não tem. Eu tenho C dupla O. Não? Não. Vamos lá. Aqui é 1.500 a 2.000. Seria 1.100, ou 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000. Está indo de 100 em 100. É em torno de 1.700. Por aqui, na região toda, que iria aparecer uma banda intensa que vai até quase cortar. Não tenho essa banda intensa? Não tenho isso. Não tenho essa banda aqui? Não tenho isso, certo? Então, ele dá, eu acho que isso aqui é 8 e H18, certo? Então, aqui eu posso concluir que eu vou ter aqui do CH de carbono sp3, certo? Ele diz que é um alcano, só parece isso. Então, eu tenho o estiramento da ligação CH de carbono sp3, de deformação de CH2, tá? E também a de CH3, certo? Só isso que ele dá. Então, a gente vai ter o octano aqui. Então, ela queda muito simples, tá? Aqui eu vou ter OH, estiramento da ligação Não. OH, Também não. estiramento da ligação OH. Por que eu não tenho? Porque ele não se encontra nesse intervalo de 4.000 e Porque 3.000, né? eu não tenho uma banda característica de OH na região acima de 3.000, tá? Falar certinho, certo? Aí eu não tenho isso, C6H12. Aí ele diz que eu possa ter uma insaturação ao seno. Por que ele diz isso? Porque ele vai aparecer, ele não está aparecendo nenhum desses estiramentos que vai caracterizar, certo? Então, ele diz que eu tenho um ciclo, eu não tenho o CH3, tá?
eu não tenho o CH3, certo? Ou seja, eu não tenho extremidade, só vou ter CH2, certo? Vamos lá. Ele tem de carbono sp3 quer dizer que só ligação simples. É tudo CH2, tá? Só ligação simples, mas está formando um ciclo, certo? Aqui eu tenho OH. Também não. Não é nenhuma banda, no caso, característica. Certo, perfeito. Vamos lá. Mas eu tenhoessazinha aqui, olha, que é de C dupla C, que é uma que está em torno de 1.600 e alguma coisa. Vocês vão estudar com tabela, tá? 1.600 alguma coisa, bem intensa, fininha, só que ela não chega, 1.600, né? Ela não chega a estourar, então é C dupla C, não é de C dupla O, que ela é diferente, tá? C dupla O. Então eu consigo ver. Aí eu vou ter de carbono sp3 e também eu tenho de carbono sp2, então eu tenho dupla, né? Eu vou ter de carbono com todas as da ligação carbono, hidrogênio, sendo que todas as ligações do carbono é simples. E eu vou ter de carbono, hidrogênio, sendo que esse carbono está formando uma dupla, tá? E aqui ele prova que eu tenho uma dupla, certo? Então, ele vai dizer que eu tenho o 1 equizeno. Ele está dizendo 1 porque ele está afirmando, não tem como a gente verificar a posição, tá, gente? Daí da dupla. É porque ele está falando. Eu só quero que vocês comecem a prestar atenção, que nesta região estiramento da ligação CH de carbono sp3, de CH de carbono sp2, tá? C dupla C, certo? Aí depois a gente verifica como é que a gente vai determinar cada uma dessas moléculas, tá? O que ele está apresentando aqui são os estiramentos e as deformações de algumas ligações. Novamente, nós não vamos ter a banda característica de estiramento da ligação OH, certo? Porque nós não temos essa banda acima da região de 3.000, né? Mas nós vamos ter também a de C dupla C, aqui ele já está afirmando que é cis, só de olhar não dá para a gente saber se é cis, mas a gente sabe que tem a dupla. Está aqui em torno, um pouco acima de 1.600, na mesma região lá, tá? A mesma região. Ela não é aquela, pode ser mais ou menos daquele tamanho, ou desse aqui, não é muito intenso, ele não chega a estourar, porque se ele estourar é C dupla O. Aí nós vamos ter de carbono sp3, aqui em torno de 2.900, né? Esse emaranhado, esse risquinho, tudo aqui é da ligação CH de carbono sp3. Aí nós vamos ter aqui de CH de carbono sp2, igualzinho que a gente viu ainda agora, né? CH de carbono sp2, nós vamos ver a deformação de CH, tá? E a gente não viu de CH3, só de CH2. Então, a gente vai ter um ciclo, certo? Não tem mais extremidades, certo? Então, ele vai aparecer isso aqui. É um ciclo, não tem CH3, tá? E vai ter uma dupla, porque a gente está vendo que ele tem uma dupla. Agora aqui a gente já começa a ver alguma coisa diferente dos outros. A gente vai ver este aqui que está diferente e esse aqui que está mais afastado. Aí vamos lá. Ó, ele viu que aqui nessa região, em torno de 2.000 e alguma coisa, eu não sei onde é que está, seria bom se eu tivesse uma régua, quase 2.200, né? Que ele aparece aqui. A gente vai estar com uma tabela, tá? Então é C tripla C. O C dupla C aparece aqui, olha. C tripla C aparece mais em cima, tá? Aqui é o quê? SP3CH, né? No caso. CH de carbono sp3. É assim para responder, tá? Então, estiramento da ligação CH de carbono sp3. Perfeito,
tá? Aí a gente sabe, aqui vai ser o estiramento da ligação C-C, né? Aqui do carbono sp3, e aqui de carbono sp. Se nós vamos ter C-C, a gente vai ter bem aqui de CHSP, tá? A gente vê, consegue perceber que ele está mais afastado do que o sp2. O sp2 aparecia quase colado, lembra? Quem era que estava falando comigo ainda agora? Eu, professora, é que tá um barulhão agora. Desculpa. Quem é você? O teu nome? É o Gustavo, professor. Tá, Gustavo. É que tá um barulhão agora aqui de. Tá, Aí sem não dá problema. pra falar. É o cachorrinho. É o cachorrinho que está latindo, tá? Não tem problema. Então, aí a gente consegue verificar. Olha aqui como ele vai aparecer a deformação da ligação CH. Espera aí, rapidinho. Então, aqui a gente já começa a ver que já apareceu algumas outras bandas diferentes, né? Espera lá, rapidinho. Algumas bandazinhas diferentes, certo? Certo, professora. Já vou lá. Ai, caramba, é rápido. Só tô... Tá. Então, nós vamos das deformações dela. Então, ele coloca aqui o octino, aqui ele já não aparece nada, então aqui ele está ausente, mas o que acontece? Nós vamos ter também o octino, mas como ele está numa posição a tripla, a gente não consegue verificar, tá? Aí a gente vai precisar de fazer outros experimentos, certo? Mas a gente consegue ver que a gente tem o de carbono sp3, tá? Outra fórmula, C7H8, aí ele consegue ver o de sp2, consegue ver o de carbono sp3, né? O estiramento da ligação de carbono, da ligação CH de carbono sp3. Aí aqui, gente, vai aparecer uma coisinha que vocês vão precisar decorar, que são as harmônicas, tá? Ou as deformações. Nessa região que ele vai aparecer aqui, tá? Nessa região. Então, isso aqui caracteriza, se eu aparecer nessa região aqui, algumas bandas dessas com pouca intensidade, vai caracterizar que eu tenho um anel aromático, tá? Aqui ele está dizendo que é monossubstituído. Monossubstituído, como é que ele começa? Ele começa com 4 bandas pequenas, né? Ele começa assim, caramba. Pô, é aqui. Ele começa aqui, aí dá uma dobradinha bem aqui e desce, faz. Depois ele vai com outrozinho da mesma dobradinha, vai, só que daí ele vai, tipo, diminuindo a intensidade, o tamanho, né? Aqui, vamos supor, que é uma linha reta. Ele está fazendo isso aqui, diminuindo, tá? Aí ele vai o outrozinho menor, já sai a dobradinha, e o outrozinho aqui. Quando ele está nessas características, esses daqui, ele quer dizer que é de monossubstituído, ou seja, só tem uma substituição. Então, é um anel aromático e se eu tenho uma única substituição. Claro, gente, se eu tenho 7 carbono, ele está ligado aqui, eu não posso deixar esse carbono sem os outros hidrogênios, então vai ser um CH3. Então, está aqui o estiramento da ligação CH de carbono sp3, que é desse aqui. Eu tenho de CH de carbono sp2, que são desses CHs aqui. O carbono que está ligado a uma dupla ligação para cá, entendeu? Os outros todinhos também estão assim. Então, é o que é de mais característico. Ele vai apresentar também o estiramento de CH, de C dupla C de anel, que ele aparece nessa região. E ele mostra um UP, que eles chamam, né, que é nessa região, em torno de 600, assim, 600 mais ou menos, e que ele vai aparecer, isso daqui também é diferente para quando ele é mono, di, tri substituído, tá? Então, já começa a apresentar
né? É o tolueno, tá aqui, eu já desenhei ele para vocês, tá? Ele já começa a apresentar já algumas outras bandas novas para vocês decorarem. Aqui, novamente, na região de aromática, Professor, vai apresentar rapidinho. Só marcar aqui, diga. no caso, por exemplo, é só uma dúvida, mas eu acho que a senhora tirou no outro slide, só confirmando mesmo. Essas deformações, elas vão aparecer independente de, por exemplo, uma escala. Elas podem aparecer a qualquer momento, assim, elas não têm uma escala definida para aparecer, certo? Como escala. Por exemplo, entre 1500 e 2000. Isso, sabe por quê? Porque, digamos, eu vou ter, vamos supor, eu tenho o fenol. Não. Deixa o fenol aí. Eu tenho o fenol. Aí eu vou ter anilina. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Eu tenho um anel aromático, eu tenho um anel aromático. Aqui eu tenho OH, aqui eu tenho o NH2. O que acontece? O que está de diferente aqui é o substituinte. Todos os dois são monossubstituídos. Vão aparecer mais ou menos isso aqui. Tá? É a harmônica do monossubstituído. Vai aparecer mais ou menos isso aqui. Na região, pode ser um pouquinho mais para cá ou um pouquinho mais para cá. De um ou de outro. Por isso que ele vai dar um intervalo. É entre tal coisa e tal coisa. Tem que aparecer nessa região. Entendeu? Tem que aparecer nessa. Pode ser que esteja mais para cá, ou possa ser que esteja mais para cá. Mas tem que ser nessa região, tá? Aí, porque vai depender do átomo que está ligado a ele, né? Que é aqui o oxigênio, aqui o nitrogênio. O anel aromático, ele é assim. Vocês não desenhem sem os hidrogênios, porque eu não considero, gente, tá? Aí eu tenho aqui OH. Vou colocar OH. Então, tem as duplas, né? E tem os hidrogênios. Quando vocês desenharem os carbonos, vocês desenham os hidrogênios. Quando vocês não desenharem, não precisa. Pronto. Cada um deles agora está estão com as 4 ligações, certo? O que vai aparecer aqui no espectro? Vai aparecer o estiramento da ligação CH, né? O estiramento da ligação CH de carbono sp2, que é carbono que está formando dupla. Então, é estiramento da ligação CH de carbono sp2. Esse carbono é sp2, ou seja, está formando uma dupla. Eu estou dizendo esse aqui, mas está valendo para todos eles, que vão cair tudo na mesma região. Tá? Vai aparecer também o estiramento para essa outra molécula no espectro dela, não vai aparecer no espectro, não é mistura, vai aparecer um espectro para esse e um espectro para esse, não vão ser os dois no mesmo espectro, tá? Aí vai aparecer o estiramento da ligação CH também, CH no espectro dele, de quê? De carbono sp2, que esse carbono aqui está formando uma dupla para cá, tá? Então, de CH, estiramento da ligação CH de carbono sp2. Vão aparecer na mesma região, no mesmo lá, 3.201, vamos supor, 3.201. Não vai aparecer, centímetros a menos 1. Vai haver uma variação onde ele vai aparecer. Por quê? Ele está ligado a um oxigênio, este anel, e este está em nitrogênio. Então, eles vão influenciar no deslocamento dele aqui nessa região, entendeu? Vai aparecer um mais para lá, um mais para cá. Deu para entender?
Isso aqui, esse substituinte, está fazendo alguma influência no deslocamento deles aqui, nessas absorções, tá? Ele está causando alguma deformação, certo? Que vai diferenciar. Por isso que eu sei ver quem é esse, e por isso que eu sei ver quem é esse, certo? Então, vai diferenciar. O que eu consigo verificar são coisas incomuns, que é o estiramento da ligação CH, o estiramento da ligação C dupla C, certo? Vai ter o C dupla C, então vai ter os mesmos que são incomuns, mas não vão absorver na mesma região, naquela exata região, não. Vai ser entre 3.630 a 3.200. Tem que aparecer nessa região. Se é mais para cá ou mais para cá, vai depender da molécula, certo? Certo, professor. Aí ele não é naquele exato ponto, não é naquele exato ponto, vai variar, tá? Deixa eu tirar daqui, porque eu risquei no espectro que não era nem dele, tá? Vamos lá. Aí ele dá, eu mostrei este outro aqui, né? Que eu mostro a harmônica do mono substituído. Aí aqui e também o up do mono substituído. Aí aqui a gente verifica que tem uma harmônica. Consegue ver que essa harmônica aqui é diferente dessa? Olha essa, olha essa. Sim, professor. Consegue, né? Dá para diferenciar uma da outra, tá? Essa aqui eram quatro, em que uma vem assim, dá uma dobradinha, desce e faz isso. Aí vem a outra menorzinha, dá uma dobradinha, faz isso, menor. Aí a outra não tem essa dobradinha, aí a outra menorzinha, certo? Ela vai fazendo tipo isso aqui, uma escadinha, tá? Vai do maior para o menor. Aí aqui não, como é que ela faz? Ela vem uma pequenininha e uma grande, forma um chifre. Uma outra pequenininha entre as duas, vem uma pequenininha, forma um chifre. Ou seja, essa aqui, parecida com essa aqui, entre as duas tem um morrinho, certo? Então, a gente consegue ver que elas são diferentes, tá? Aí, ele vai verificando, ele tem o estiramento da ligação CH de carbono sp3, o estiramento da ligação CH de carbono sp2, o estiramento da ligação CH de carbono sp3, não tenho OH, não tenho C dupla O, mesmo porque aqui na fórmula que ele me deu não tem oxigênio, então eu já descarto, né? Aí ele vê aqui que eu tenho essa harmônica. Essa harmônica aqui, que é diferente da outra, que ela está pintadinha aqui, ela é de orto substituído, ou seja, eu tenho duas substituições, tá? Aí ele pega, ele também mostra de orto substituído. O de mono, a gente viu duas. O de orto é só uma banda, ó. Caramba, vou tirar. Ó, o de mono são duas bandazinhas assim, certo? O de orto, nós vamos ter só uma aqui, uma pequena, mas uma mais intensa aqui, tá? Então, é o de orto substituído, tá? Nós temos o C dupla C de aromático e ele diz que é o orto dietilbenzeno, tá? Então, é o benzeno, tá? Orto, então vai ser CH2, CH3, tá na posição orto. Vem aqui, CH2, CH3, né? Orto, meta e para, em relação a esse aqui. Então, são dois vizinhos aqui. Então, aqui ele mostra pela harmônica e por esta deformação aqui que nós vamos ter o orto, tá? O UP, tá? Que aí que a gente já matou bem aqui, que é de aromático, certo? Aqui nós vamos ter agora, gente, a outra harmônica. Tá vendo como é diferente? Então, ele vem uma pequena sozinha aqui, uma igual a ela, só que um pouco mais intensa, e do lado a ela vem duas, só que elas estão grudadinhas, formam esse negócio aqui, tá?
Então, outra harmônica. Aí ele pega carbono de estiramento da ligação CH de carbono sp2, estiramento da ligação CH de carbono sp3. Aí ele vem, esta aqui é a harmônica do meta substituído, tá? Então, já vimos o do mono substituído, o disubstituído, que é o primeiro, nós vimos, é o orto, e agora nós vamos ter o meta. Então, apareceu aí, então nós vamos ter o meta. Já o meta vai aparecer essas bandas como sendo o UP dela, tá? Então, de meta substituído. O estiramento da ligação CH, tá? Ele não colocou... Ah, tá, eu que desenho, né? Então, é o dietilbenzeno, sendo que a harmônica diz que é o meta, então seria o dietil. Etil, CH2, CH3, então ele orto meta, né? CH2, CH3, tá? Vamos lá, agora ele mostra outra harmônica que é completamente diferente da outra, os mesmos sinais de absorção das ligações CH, certo? Então, o meta, o para, ele vai aparecer essas bandas aqui, uma bem comprida, mais ou menos aqui, comprida em relação a essas outras aqui, e mais essa outra aqui. Essa geralmente se esconde. Então, presta atenção que é essa compridinha aqui e esse parzinho de chifrinho aqui, tá? Aí ele mostra o UPEN também, dele, que é diferente dos outros, e o estiramento da ligação C dupla C, certo? Então, ele fala que é o para dietilbenzeno, então eu tenho o anel aromático, apareceu a harmônica, o desenho aromático. Depois eu vou verificar lá na tabela se eu vou ter o meta, o orto ou o para, tá? Pronto. Aqui, a fórmula já me dá C6H14OH. Aliás, O, a fórmula. A fórmula que ele me dá é essa. Eu tenho carbonila, eu tenho C dupla O, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900. Tenho C dupla O? Não. Não, professor. Não tenho aquela banda intensa cortando aqui em torno de 1.700. Não tem, não tem. Então, não tenho C dupla O, tá? O que eu tenho aí que eu possa dizer? A presença de uma banda característica no OH, De OH. Bem, um estiramento de ligação CH carbono sp3, certo. Estiramento da ligação CH de carbono sp3. Certo? Isso aqui já está o suficiente, mas vai aparecer as outras, tá? Que é de carbono de CH2, tá entendendo? De CH3, isso daqui dá. Quando vocês forem fazer exercício, vocês vão conseguir enxergá-las direitinho. Mas só na aula, só de vocês já saberem distinguir que não tem C dupla C, já tem o OH, já tem o carbono sp3, aí já só com a aula já dá para vocês realmente verificar que está tendo olha, estiramento da ligação CO, né? Então a gente vai ter um álcool, tá aí, o nosso álcool, certo? Aí, gente, consegui. Então, eu tenho 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Não tenho harmônica, então não é aromático, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? A posição, depois a gente vai ver. Então, ele vai dizer que eu tenho aqui CH2, 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 CH3, certo? Aí ele mostrou que eu tenho CH3 e um monte de CH2, certo? CH3 e CH2, ou seja, eu tenho extremidade, então a cadeia é aberta, tá? Eu tenho de CO, então está ligado a O. Eu tenho OH, eu tenho SP3, não tenho do carbono SP2, então não tem dupla, é tudo simples. Não tenho de SP, não tem tripla, então é tudo simples, certo? E assim a gente vai só excluindo. Poxa, não tenho estiramento da ligação CH de carbono SP2, então não tem dupla. Aí eu confiro, né?
6 carbono, 1 oxigênio, eu preciso 14 hidrogênio. 3, com mais 2, 5, com mais 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 1 aqui, 14. Aqui, tenho C dupla O. Olha o carbono sp2. Opa, tem, professora? Olha o OH. Olha o OH. Agora, olha aqui quem foi que apareceu, né? A gente consegue ver que não está aparecendo direitinho como a gente viu lá no outro espectro, lembra? Porque está muito suja essa amostra, está muito suja, ela não está bem pura, então não aparece direitinho a harmônica. Mas a gente sabe que está aparecendo uma harmônica aqui, ou seja, eu vou ter um anel aromático. Aí eu tenho quem, gente? Só aqui já foi embora quem? Foi embora um 6 carbono, né? Então, eu só tenho menos 6, eu só vou ter mais um carbono. Claro que ele vai ter que estar ligado ao anel. Ele não pode parecer ligado a nada, né? Ele vai ter que estar ligado aqui. Aí, como é que vai ser? Então, já tenho de carbono sp2, que é da estiramento da ligação CH de carbono sp2, né? Que é o carbono que está ligado ao carbono da dupla, né? Eu vou ter o do para, ele diz que é para substituído, né? O carbono tem que estar obrigatoriamente ligado aí, então já tenho o 7 carbono. E onde é que vai estar esta hidroxila, gente? Onde é que vai estar essa hidroxila? A hidroxila vai estar ligado na posição para, tá? Aí o estiramento da ligação CH. Aí vamos ter novamente a mesma fórmula, né? Não, daqui é outra fórmula. Mas nós vamos ter aqui de CH2, tá? Carbono sp3, CO. Isso daqui a gente já vai ter um éter, certo? Porque a gente vai ter aqui característico de CO, de éter, que vai aparecer em torno de 1.100 e pouco, tá? Aqui, ó, nós vamos ter já tem uma outra banda já mais característica, né? Que a gente consegue verificar o C dupla O, tá? Uma banda intensa, bem no meio do espectro, certo? Então, a gente já consegue verificar. A gente conseguiu verificar de carbono sp3, carbono sp2, tá? O sp2, gente, de aldeído, tá? Aqui, olha onde aparece o carbono sp2 de aldeído e para a cara de sp2. Isso aqui, formando uma dupla da ligação CH, que está ligado a uma carbonila, e da ligação CH, que está ligado à dupla, ele vai aparecer aqui para cima, né? Então, não tem como confundir o de sp2 de aldeído, o de sp2 de C dupla C, tá? Aí a gente vai ter já um sobretom de C dupla O, aí isso daí às vezes aparece ou não aparece, tá? Então a gente vai ter, já sabe que vai ter um aldeído. Aqui, de novo, né? Nós vamos ter aqui o C dupla O, uma banda intensa, em torno de 1.700, ó. 1.600, 1.700, tá? De C dupla O. A gente vai ter também esse sobretom, mas não vai me dar muita informação. Ele está mostrando o estiramento da ligação C dupla C, que está ligado a carbonos, tá? Então, a gente sabe que a gente vai ter uma acetona. Esse daqui é maravilhoso. Ó, nós vamos ter de carbono sp3, estiramento da ligação CH de carbono sp3 está sobreposto à ligação de estiramento da ligação CO. Ó. Deu aqui de CO e sobrepôs o de CH de carbono sp3, certo? Ficou sobreposto. Aí aqui ele mostra que nós vamos ter C dupla O, né? Estiramento também da ligação CO, e a gente vê que a gente tem um ácido carboxílico, ou seja, eu tenho C dupla O, OH,
tá? Nova, outro, né, de carbono, que vou ter carbono ligado ao oxigênio, a dupla C, dupla O, certo? Em que ele mostra aí, só que daí ele já mostra um estiramento de CH, só que já vai ser de éster. Aqui, gente, olha essa aqui. Consegue ver o chifrinho? De quem é esse aqui? NH. NH, estiramento da ligação NH. Então, a gente consegue ver, na fórmula a gente tem quem? A gente tem também C dupla O. É o quê? Uma amida, tá? Já vai ter uma amida. Aqui, novamente, quem é este? Ou o NH? NH, estiramento da ligação NH. Só que aquele lá aparece diferente desse, porque daqui é C dupla O, N, H, H. Aqui não. Aqui a gente vai ter, ó, a gente não tem amida, não tem nem oxigênio na fórmula, né? Mas a gente tem o NH2, por isso que ele aparece diferente, não é de uma amida, vai ser de uma mina, tá? Então a gente consegue verificar que é de uma mina. Aí ele vai dar as outras bandas características, né, das deformações, do CH2, do UP, de NH, o estiramento da ligação CN, mas é isso daqui mais para frente vocês vão ver, porque a gente vai se atrelar hoje na aula mais a esses grupos funcionais que são mais característicos. Olha este aqui, tá? Vamos lá. A gente vai ter o C tripla N. Esse é de nitrila. Gente, tem muita gente que confunde esse aqui. Então, gravem esse aqui, tá? Coloquem nas tabelinhas de vocês. Vou mandar umas tabelinhas para vocês, tá? Então, grave esse aqui, que isso daqui é motivo de muito erro em prova. Por quê? Porque poucas pessoas estudam nitrila, tá? Bom, vou passar um exercício para vocês, tá? Relacione cada estrutura química apresentada com um dos espectros de infravermelho. Nós vamos ter essas estruturas. Anel para substituído, anel com um NH2 meta substituído, anel OH orto substituído, e vou ter uma cetona, né? Que eu vou ter uma dupla aqui. Bom, vamos passar para os espectros. Preste bem atenção. Esse aqui, substância A, B, C e D. Dá uma analisada no primeiro espectro, espectro número 1. Ele corresponde a qual substância? Vou voltar aqui. Primeiro só. O que eu tenho no primeiro espectro que eu posso caracterizar uma substância? O Otto. Era o C, né, no caso? Do primeiro? É esse? Do primeiro seria o Otto. Que ó. A substância C. Substância C corresponde, o espectro dela é esse primeiro, é isso? Eu acredito que sim. Também. Certo. Então, essa seria a substância C. Por quê? Porque ele apresenta lá, um pouquinho abaixo de 2000, né? 3.000. A parte característica dele para ser considerado Otto substituído. Aqui, tu quer dizer? Harmônica. Tá. O que é mais característico aqui? Eu vejo aqui nesse espectro, é uma banda acima de 3.000, que é característica da ligação OH. Tá? Eu vejo também aqui dele de orto, né? Sei que é um aromático. Tem uma harmônica. Vai dizer que eu não estou lembrando da harmônica, mas eu sei que tem uma harmônica, é um aromático. Então, a letra D já está descartada que não é aromático. As outras duas estão descartadas que não tem hidroxila.
OH. A única que tem OH aqui é a C. Então, eu mataria por isso aqui. Certo? Então, vai embora a letra C. Matei, tá? A número 2. Eu tenho harmônica? Tem ou não tem harmônica? Sim. Tá. Tem. Essa daqui, o último, esse espectro número 4. O que é mais característico aqui nesse espectro número 4? A presença. Harmônica. Qual a harmônica e o que mais? E o NH. NH, esses 2 chifrinhos aqui. Eu vou até pintar aqui para ficar bem bonitinho. Não está bem bonitinho, não, mas faz de conta que tá. Tá? O NH, tá? Estiramento da ligação NH. Qual destes compostos tem NH? O C já não vale mais, que já matamos ela. O substância B. B. Já matei só por isso, não preciso nem analisar o resto. Certo? Já matei a B. Certo? Só por essas 2 características aí. Claro que na hora lá da prova, vocês vão me descrever a harmônica, do carbono do sp3 e sp2, tá? Vamos explicar tudo direitinho, já visto que ele é aromático. Então, não existe mais isso aqui. Aí, eu tenho esse e esse. Bora procurar carbonila? Vai ficar mais fácil? Tá. Eu tenho esse, né? Esse aqui, eu já mataria por aqui. Tem harmônica. Aqui tem carbonila? Acima, que é 1.600, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900. Aqui eu tenho carbonila? Não. Que seria, que é 1.600, né? Seria em torno de 1.700, entre 1.600 e 1.800. Uma banda enorme cortando o meio do espectro. Não tenho, então não tenho carbonila. Ou seja, esse espectro não pode ser o da substância D. Ah, mas eu não vou matar só por aí, porque às vezes não sai a banda. Então tá. Mas aqui eu tenho uma harmônica, né, de aromático, ou seja, eu tenho um aromático aqui e lá não é aromático. Ah, o A é aromático. Ah, mas então bora verificar o outro espectro. Ah, esse aqui tem, olha, em torno de 1.715, por aí, eu tenho uma banda, né, de C dupla O, certo? Então, que é da carbonila. Então, aqui seria o D, ok? E aqui seria o A. Eu tenho a harmônica do aromático, certo? Então, aí eu já pude verificar qual espectro corresponde a qual. Deu para entender? Sim. Certo, crianças. Deixa eu ver. Vai dar 11 horas. Pronto. Então, tem essas estruturas aqui. Considere as estruturas a seguir. Aí ele dá essas aqui, né? Todas elas, tá? Que é o aldeído. Aqui nós vamos ter um álcool primário, um aldeído, uma acetona, um alceno, um ácido carboxílico, tá? Indique para cada uma que picos de absorção são esperados e quais não são, certo? Então, aqui eu vou esperar o quê? Eu vou esperar C dupla O, certo? Estiramento da ligação CH de carbono sp3, certo? Eu vou esperar também a deformação de CH2, deformação de CH3, certo? Aqui eu já vou esperar o de OH lá acima de 3.000, tá? A mesma coisa, estiramento de ligação CH de carbono sp3. Aqui eu vou esperar do C dupla C. Aqui eu vou esperar de C dupla O de aldeído, de CH de aldeído, certo? Aqui vou esperar de CH,
de C dupla O, só que de ácido carboxílico, o estiramento da ligação OH, o de carbono, da estiramento da ligação CH de carbono sp3, tá? Então, eu vou esperando isso, das moléculas. Então, é fácil de eu diferenciar uma da outra, certo? Bom, gente, era isso sobre a aula de hoje de infravermelho. Eu queria continuar a ressonância com vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui quantos slides a gente vai ter para que eu... deixa eu colocar um coisinha para vocês, né? Nunca desista, tá bom? Então, parece difícil, mas vocês vão conseguir, tá? Vamos lá. Deixa eu parar um pouquinho a apresentação. Parece complicado, mas vocês vão conseguir, com certeza. Eu vou verificar